Ninguém chegava àquela região sem saber que estava entrando em um lugar onde perguntas demais não tinham resposta e respostas demais não traziam alívio. O celeiro ficava afastado da casa principal, erguido anos antes de o dinheiro começar a chegar, quando o cowboy ainda precisava guardar mais ferramentas do que segredos. A madeira escura rangia com o vento noturno, como se lembrasse de um tempo em que abrir aquela porta significava apenas trabalho ao amanhecer. Agora, abrir o celeiro significava escolha, e escolhas naquela terra nunca vinham sozinhas. O cowboy milionário estava parado sob o alpendre quando ouviu o som. Não foi um grito, não foi um pedido. Foi o barulho irregular de passos mal coordenados na terra seca. Alguém que andava mais por teimosia do que por força. Ele não se moveu de imediato. Observou o campo aberto, a cerca distante, o céu pesado sem estrelas. A noite não oferecia proteção ali, apenas exposição. Quem vinha sabia disso ou estava desesperado o suficiente para ignorar. O cavalo no estábulo bateu o casco uma única vez, inquieto. O cowboy sentiu aquele aviso mais do que ouviu. Levantou-se devagar, sem pressa, como alguém que já vivera o bastante para saber que correr raramente melhora o que está por vir. Caminhou alguns passos à frente, o rifle pendendo solto no ombro, não como ameaça, mas como lembrança de que o mundo ainda exigia certas formalidades. O homem surgiu no limite da luz, magro demais, roupas pesadas demais para aquela época do ano. O chapéu não combinava com ele, grande demais, caído, como se tivesse sido tomado de alguém que não voltaria para buscá-lo. O rosto estava marcado por poeira, suor seco e algo mais escuro que o cowboy reconheceu sem precisar se aproximar. Sangue antigo. Não de agora, de horas, talvez de dias. O estranho parou a alguns metros, como se tivesse aprendido que atravessar aquele último trecho sem permissão podia ser um erro definitivo. Ficou ali, respirando com dificuldade, os olhos baixos por um instante longo demais para ser respeito e curto demais para ser submissão. Quando falou, a voz saiu áspera, quase quebrada, mas firme o suficiente para não ser confundida com súplica. Disse que precisava de abrigo, nada além disso. Não explicou por quê, não explicou de onde vinha, não perguntou quanto custaria. O cowboy permaneceu em silêncio. Olhou para as mãos do homem, vazias. Olhou para os pés, botas gastas, solas quase lisas. Olhou para o campo atrás dele, tentando identificar movimento, um brilho metálico, qualquer sinal de que aquela visita não vinha sozinha. Não viu nada, o que não significava muito. Às vezes, o perigo chegava cedo. Às vezes, chegava depois. O silêncio se estendeu. O vento passou entre os dois, trazendo o cheiro seco da terra e algo mais metálico, mais recente. O estranho não se mexeu. Não tentou preencher o vazio com palavras inúteis. Aquilo contou a favor dele, embora o cowboy não tivesse certeza de quanto. Ele perguntou apenas uma coisa. Perguntou de quem o homem estava fugindo. O estranho levantou os olhos então. Havia cansaço ali. Não medo imediato, mas o desgaste de alguém que correra tempo demais sem saber se havia linha de chegada. Disse que não sabia. Disse que sabia apenas que não podia parar. Disse que quando parasse, eles chegariam. O cowboy não perguntou quem eram eles. Caminhou até o celeiro sem dizer nada. A porta era pesada, inchada pelo tempo, e abriu com um rangido longo, quase um aviso antigo. Lá dentro, o cheiro de feno seco, madeira velha e ferrugem trazia uma sensação de abrigo que não enganava ninguém que já precisara se esconder de verdade. Ele acendeu a lamparina e a luz revelou o interior simples, sem conforto, sem promessas. Apenas espaço suficiente para não morrer naquela noite. O cowboy voltou-se para o homem e fez um gesto curto com a cabeça, indicando a entrada. Não disse que podia ficar. Não disse por quanto tempo. Não disse sob quais condições. Em lugares como aquele, o abrigo era sempre temporário, mesmo quando parecia definitivo. O estranho entrou devagar, como quem pisa em território que não lhe pertence. Parou perto da parede, apoiou-se na madeira e fechou os olhos por um segundo, talvez 2. Quando os abriu, havia alívio ali, mas também
algo que o cowboy reconheceu com desconforto. Culpa. Não a culpa ruidosa dos arrependidos, mas a silenciosa dos que sabem que arrastam consequências atrás de si. O cowboy fechou a porta do celeiro com cuidado. O som ecoou curto, seco. Do lado de fora, a noite continuava igual. Do lado de dentro, algo tinha mudado. Ele sabia disso. Sempre soubera. Abrir uma porta nunca foi apenas um gesto, era um convite. E naquela terra, convites raramente vinham sem cobrança. Antes de se afastar, o cowboy disse apenas uma coisa. Disse que quando o sol nascesse, o homem precisaria ir embora. Não importava se estivesse pronto. Não importava se ainda estivesse vivo. O estranho assentiu. Não agradeceu. E enquanto o cowboy se afastava pelo campo escuro em direção à casa, sentiu um peso familiar se acomodar no peito. Não era arrependimento. Ainda não. Era o reconhecimento silencioso de que aquela noite não terminaria com o amanhecer. Porque toda vez que alguém batia à sua porta sem dizer o nome, o passado costumava ouvir. E o passado, quando ouvia, raramente se contentava em observar de longe. O celeiro respirava de um jeito próprio quando a porta se fechava. Não era silêncio completo, mas um conjunto de pequenos sons antigos, madeira acomodando peso, feno cedendo sob passos contidos, o farfalhar distante de algo que se movia lá fora e não precisava ser visto. O estranho permaneceu de pé por alguns instantes, como se sentar significasse assumir mais do que estava disposto naquela hora. O cowboy observava sem encarar diretamente, atento aos gestos que não eram feitos. Não havia pressa em se acomodar, não havia curiosidade excessiva, não havia aquela inquietação típica de quem planeja sair correndo ao primeiro sinal de oportunidade. Isso não tranquilizava, apenas mudava o tipo de risco. Ele deixou a lamparina apoiada sobre um barril antigo e recuou 2 passos. A luz projetou sombras longas nas paredes, fazendo o espaço parecer maior e mais vazio do que realmente era. O estranho finalmente se sentou, encostando as costas na madeira áspera, respirando com cuidado, como se cada movimento precisasse ser medido. O cowboy percebeu então o modo como ele protegia o lado esquerdo do corpo. Não perguntou. Quem chegava ferido àquela hora da noite raramente estava disposto a explicar como aquilo tinha acontecido. Havia um balde com água perto da porta. O cowboy empurrou com o pé até que parasse próximo ao homem. Não ofereceu. Apenas deixou ali. O estranho demorou um pouco antes de beber, como se tivesse aprendido que até gestos simples podiam esconder intenções. Quando levou a água à boca, não exagerou. Tomou goles curtos, suficientes para continuar vivo. Não mais do que isso. O cowboy reconheceu naquele cuidado algo que não se aprende em poucos dias. Do lado de fora, o vento mudou. Trouxe consigo um cheiro diferente, mais frio, como se a noite estivesse se reorganizando. O cowboy sentiu isso no corpo antes de entender com a cabeça. Caminhou até a pequena abertura lateral do celeiro e observou o campo. Nada se movia. Ainda assim teve a sensação incômoda de que algo já estava a caminho, apenas longe o bastante para não se anunciar. Quando voltou, o estranho o observava, não com desconfiança, mas com atenção direta, sem esforço para parecer menor ou maior do que era. Havia ali uma expectativa silenciosa, como se ele soubesse que o abrigo não vinha sem perguntas, apenas com atraso. O cowboy quebrou o silêncio perguntando há quanto tempo o homem não dormia. O estranho demorou para responder. Olhou para o chão, depois para as próprias mãos, como se estivesse contando algo invisível. Disse que não sabia ao certo. Disse que depois de algum tempo, os dias começavam a se misturar. E dormir deixava de ser uma escolha para virar um risco. Não explicou por quê. Não precisou. O cowboy assentiu de leve. Sabia reconhecer aquela resposta. Perguntou então se havia mais alguém vindo atrás dele. Não perguntou quantos. Não perguntou quem. Apenas se havia mais alguém. O estranho respirou fundo antes de responder. Disse que sempre havia. Mesmo quando ninguém aparecia. Mesmo quando o caminho parecia limpo. Disse que o erro era acreditar que o silêncio significava segurança. O cowboy sentiu o peso daquela frase se instalar. Não porque fosse nova, mas porque era precisa demais para alguém que dizia não saber de quem fugia. Caminhou até um canto do celeiro.
Pegou um cobertor gasto e jogou no chão próximo ao homem. Não disse para usar. O gesto bastava. Depois, sentou-se sobre um caixote, mantendo distância suficiente para que nenhum dos dois precisasse fingir conforto. O tempo passou de um jeito estranho ali dentro. Não havia relógio, mas havia cansaço acumulado o suficiente para medir horas sem instrumentos. O estranho fechou os olhos por momentos curtos, nunca o bastante para adormecer. Toda vez que o vento batia mais forte na madeira, ele os abria novamente atento. O cowboy permaneceu imóvel, ouvindo. Não apenas o celeiro, mas a terra ao redor, os espaços vazios entre os sons. Era ali que as coisas costumavam se anunciar primeiro. Em determinado momento, o estranho falou novamente, sem ser provocado. Disse que não tinha escolhido aquele lugar. Disse que tinha seguido o caminho mais vazio, não o mais curto. Disse que quando viu a luz, pensou em passar direto. O cowboy perguntou por que não passou. O estranho respondeu que, às vezes, o pior erro era continuar andando quando o corpo já tinha decidido parar. Houve algo naquela resposta que incomodou o cowboy mais do que deveria. Levantou-se e caminhou até a porta, apoiando a mão na madeira como se sentisse a temperatura do mundo do lado de fora. Disse que aquele abrigo não mudava o que vinha depois. Disse que quando o dia clareasse, o homem precisaria seguir. O estranho assentiu novamente. Não discutiu. Não pediu mais tempo. Apenas disse que entendia. Antes de se afastar, o cowboy fez a última pergunta da noite. Perguntou se o homem tinha feito algo que justificasse a perseguição. Não perguntou o quê. Apenas se tinha feito algo. O estranho ficou em silêncio por tempo demais. Quando respondeu, disse que justificativa era uma palavra confortável para quem não estava correndo. Disse que tinha feito escolhas. Disse que agora vivia dentro delas. O cowboy não respondeu. Apagou a lamparina e abriu a porta do celeiro. A escuridão tomou o espaço de uma vez, como se estivesse esperando. Antes de sair, parou por um instante, sentindo novamente aquele peso antigo no peito. Não era medo do que o estranho traria. Era a certeza incômoda de que, ao permitir que ele ficasse, tinha colocado algo em movimento que não obedecia mais à sua vontade. Do lado de fora, a noite parecia mais próxima da casa do que antes. E enquanto caminhava de volta, o cowboy teve a impressão de ouvir muito ao longe algo que não era vento nem animal. Um som breve. Quase nada. O tipo de som que só importava para quem sabia escutar. O cowboy não dormiu. Permaneceu sentado à mesa da cozinha, a lamparina baixa o suficiente para não chamar atenção à distância, os olhos presos em nada específico. O café esfriou na caneca sem ser tocado. Do lado de fora, a noite seguia adiante como se tivesse planos próprios. Ele conhecia aquele tipo de vigília. Era quando o passado encontrava tempo para falar sem ser interrompido pelo barulho do dia. Em algum ponto, ouviu o cavalo se mover novamente. Não um sinal de pânico, apenas inquietação. O cowboy levantou-se e foi até a janela. A escuridão parecia mais espessa perto do celeiro. Não havia luz lá dentro. Ainda assim, tinha a sensação de que o espaço estava ocupado por algo maior do que um homem ferido procurando abrigo. Como se certas presenças não precisassem ser vistas para se impor. Voltou à mesa e abriu uma gaveta antiga. Dentro, papéis amarelados, contratos dobrados com cuidado excessivo, mapas riscados à mão, nomes escritos com tinta firme, coisas guardadas por hábito, não por necessidade. Passou os dedos por uma assinatura conhecida, a própria, traçada em um tempo em que assinar significava apenas expandir fronteiras, não medir consequências. Fechou a gaveta com cuidado, como se o barulho pudesse acordar algo que preferia manter adormecido. Quando saiu novamente para o pátio, o vento havia mudado de direção. Trouxe consigo um cheiro distante de fumaça velha, quase imperceptível. Não vinha do celeiro. Vinha de algum lugar além das colinas. O cowboy reconheceu aquilo sem precisar pensar muito. Lugares queimados mantêm memória, mesmo anos depois. Aproximou-se do celeiro sem fazer esforço para se esconder. Se alguém estivesse observando, já saberia que ele estava ali. Empurrou a porta com cuidado e entrou.
A escuridão foi quebrada apenas por um fio de luz da lua que atravessava uma fresta na madeira. O estranho estava acordado, sentado do mesmo jeito, como se o tempo não tivesse passado. Não se surpreendeu ao ver o cowboy, apenas levantou os olhos. O cowboy não perguntou se ele tinha dormido, perguntou de onde vinha. Não esperava uma resposta direta. O estranho demorou, como se pesasse o custo de cada palavra antes de soltá-la. Disse o nome de um lugar antigo, quase esquecido, um ponto no mapa que já não aparecia em contratos novos. Disse que ali havia gente antes de virar terra vazia. Disse que agora só restavam marcas difíceis de ver para quem não sabia procurar. O cowboy sentiu um aperto seco no peito. Não era reconhecimento imediato, mas aproximação. Conhecia aquele nome. Não da convivência, mas dos papéis, dos mapas, dos relatórios que falavam em limpeza, em regularização e em progresso. Palavras usadas para tornar aceitável o que não precisava ser visto de perto. Perguntou então por que o homem tinha vindo até ali, especificamente, não para a região, para aquela fazenda. O estranho respondeu que não tinha escolhido a casa, mas tinha reconhecido a terra. Disse que alguns lugares carregam rastros que não desaparecem, mesmo quando cercas novas são erguidas. Disse que aquela fazenda havia crescido rápido demais, limpa demais, silenciosa demais, para ser apenas fruto de sorte. O cowboy sentiu a pergunta que não queria fazer se formar antes mesmo de decidir. Perguntou quem tinha ensinado o estranho a reconhecer essas coisas. O homem respondeu que quando você sobrevive tempo suficiente, aprende a ler o que não está escrito. Aprende a reconhecer quem lucra quando outros desaparecem. Houve um silêncio pesado entre os dois. O tipo de silêncio que não se desfaz com palavras. O cowboy caminhou alguns passos dentro do celeiro, observando as paredes, o chão, os objetos simples. Tudo ali tinha sido construído antes da riqueza, antes de decisões feitas à distância, antes de nomes assinados sem rosto associado. O estranho falou novamente. Disse que não estava ali para acusar. Disse que não tinha forças para isso. Disse que estava ali porque o caminho o tinha levado até ali, como se certas rotas não fossem escolhas, mas consequências alinhadas. Disse que outros lugares teriam fechado as portas. Disse que aquele celeiro ainda abria. O cowboy percebeu então que o peso no peito não vinha do medo do que poderia acontecer. Vinha da confirmação de algo que ele vinha evitando há anos. Não era possível construir tudo aquilo sem que alguém tivesse pago um preço que nunca aparecia nos livros. Não era possível se manter distante para sempre. Perguntou ao estranho quem mais sabia daquilo. O homem respondeu que muitos sabiam, poucos falavam, e menos ainda estavam dispostos a correr por isso. Disse que ele tinha corrido tempo demais. Disse que agora precisava parar em algum lugar antes que o corpo desistisse. O cowboy olhou para a porta do celeiro, depois para o campo escuro, além dela. Não viu movimento. Não ouviu passos. Ainda assim sentiu que aquela conversa já tinha sido ouvida por algo além dos dois. Certas verdades, quando ditas, não se mantêm confinadas. Antes de sair, o cowboy disse que quando o sol nascesse, tudo ficaria mais claro. O estranho respondeu que algumas coisas só ficam claras quando já é tarde demais. O cowboy não contestou. Fechou a porta atrás de si e caminhou de volta para a casa com a sensação incômoda de que, naquela noite, a distância entre o que ele possuía e o que ele devia tinha diminuído de forma irreversível. E enquanto a madrugada avançava, o vento voltou a trazer aquele som distante, agora um pouco mais nítido. Não era pressa, era método. O som não veio como ameaça, veio como confirmação. Passos espaçados demais para serem de alguém perdido, contidos demais para serem de alguém com pressa. O cowboy sentiu isso antes de ver qualquer coisa. Não havia dúvida. Aquilo que o vento vinha anunciando desde o início da noite finalmente tinha alcançado a terra dele. Ele não voltou correndo para casa, não pegou mais armas, não fez planos. Apenas caminhou de volta ao celeiro com a calma de quem entende que certas decisões já foram tomadas no instante em que uma porta se abriu. O campo permanecia quieto, mas o silêncio agora tinha direção. Vinha da estrada antiga, aquela que quase ninguém mais usava, aquela que existia mais por memória do que por utilidade.
Quando entrou no celeiro, o estranho já estava de pé. Não perguntou o que estava acontecendo. Não precisava. O cowboy percebeu isso e, por um instante, sentiu algo próximo de respeito. Não amizade, não confiança. Apenas reconhecimento entre dois homens que sabiam ler sinais demais para fingir ignorância. O cowboy apagou qualquer resto de luz antes de falar. Disse apenas que havia alguém vindo. Não disse quantos. Não disse quando chegariam. O estranho assentiu e pegou o chapéu, ajustando-o com cuidado, como se aquele gesto simples fosse a última coisa estável que ainda possuía. Havia ali uma aceitação que não vinha da coragem, mas da exaustão. Os passos se aproximaram. Agora era possível ouvi-los sem esforço. Um leve arrastar, uma pausa, depois outro. Quem vinha não tinha pressa. Sabia onde estava. Sabia o que procurava. O cowboy sentiu o peso da escolha se acomodar definitivamente. Se abrisse a porta e apontasse para dentro, tudo terminaria ali. A fazenda permaneceria intacta. O dinheiro continuaria limpo. O passado permaneceria distante o suficiente para ser ignorado mais um pouco. Ele não abriu. A voz veio do lado de fora, baixa, firme, sem necessidade de se anunciar. Chamou pelo homem do celeiro. Não chamou pelo nome. Chamou pela condição. Disse que sabia que ele estava ali. Disse que não precisava ser complicado. Disse que aquilo não dizia respeito ao dono da terra. O cowboy respondeu antes que o estranho pudesse fazê-lo. Disse que ali dentro havia alguém sob o teto dele. Disse que aquilo tornava o assunto dele. Houve uma pausa curta demais para ser hesitação e longa demais para ser surpresa. A voz do lado de fora mudou um pouco. Não ficou agressiva. Ficou prática. Disse que algumas portas não deveriam ser abertas. Disse que ele ainda podia fechá-la. O cowboy não respondeu. O som metálico veio logo depois. Um movimento simples, um gesto único. O disparo ecoou curto, seco, sem dramaticidade. O corpo caiu do lado de fora sem palavra final, sem discurso, sem tempo para arrependimento. O cheiro de pólvora misturou-se ao da terra fria. Por alguns segundos não houve mais nada. Nenhum outro passo. Nenhuma outra voz. Apenas o peso do que tinha sido feito ocupando o espaço entre os dois homens dentro do celeiro. O estranho fechou os olhos por um instante. Não em alívio, em compreensão. O cowboy permaneceu imóvel. Não olhou para fora. Não precisava. Sabia o que encontraria. Sabia também que aquilo não ficaria ali. Um gesto como aquele nunca ficava isolado. Sempre puxava outros atrás de si. Depois de um tempo que nenhum dos dois tentou medir, o estranho falou. Disse que aquele homem não vinha sozinho. Disse que agora o caminho tinha sido marcado de vez. O cowboy assentiu. Não havia mais o que discutir. A decisão tinha sido tomada não no disparo, mas no momento em que ele recusara fechar a porta. Abriu o celeiro novamente e olhou para a escuridão. Nada se movia. Ainda assim, teve certeza de que aquela terra não estava mais neutra. Não depois daquela noite. Voltou-se para o estranho e disse que, quando o sol nascesse, as escolhas feitas ali cobrariam o preço completo. O estranho respondeu que alguns preços não esperam o amanhecer. E enquanto o cowboy fechava a porta mais uma vez, soube que não havia mais distância possível entre o que ele possuía e o que ele devia. A estrada antiga tinha encontrado a fazenda, e não sairia dali sem deixar marcas. A madrugada avançou como algo vivo, comprimindo o espaço ao redor da casa e do celeiro. O corpo do homem ficou onde caiu, não por descuido, mas porque movê-lo significaria admitir que aquilo ainda podia ser reorganizado. O cowboy sabia que não podia. Algumas coisas só existem para marcar o ponto exato em que se cruzou uma linha. Ele e o estranho permaneceram dentro do celeiro, sentados em lados opostos, sem falar. O silêncio agora tinha outro peso. Não era expectativa, era consequência. O cowboy percebeu que o que o mantinha desperto não era o medo do que viria, mas a clareza recém-adquirida do que já tinha acontecido. O dinheiro não voltaria a ser apenas dinheiro. A terra não voltaria a ser apenas terra. Em algum momento, o estranho quebrou o silêncio. Disse que aquele homem não era o primeiro a morrer por causa dele. Não disse isso como confissão, mas como constatação.
Disse que havia tentado seguir em frente, desaparecer, aceitar que o mundo era feito assim. Disse que falhou. Disse que quando percebeu que o rastro o seguia, entendeu que não era ele quem estava sendo caçado, mas aquilo que ele sabia. O cowboy perguntou o que exatamente ele sabia. O estranho respondeu que sabia nomes, sabia rotas, sabia como certas terras mudavam de dono rápido demais, depois que gente demais desaparecia. Sabia quem financiava o silêncio, sabia quem assinava e não perguntava. Não disse o nome do cowboy. Não precisou. O cowboy sentiu o golpe com mais força do que esperava. Não porque fosse mentira, mas porque era preciso. Ele sempre acreditara que distância era uma forma de inocência, que delegar era o mesmo que não tocar. Naquela noite, aquela crença se desfez sem barulho, como madeira velha cedendo sob peso antigo. Disse que não podia mudar o que tinha sido feito. O estranho concordou. Disse que ninguém podia. Disse que o que restava era decidir o que fazer depois que a porta tivesse sido aberta. Disse que alguns homens fechavam tudo de novo e fingiam que nada tinha acontecido. Disse que outros entendiam que certas escolhas só existem para nunca mais serem revertidas. O cowboy ouviu passos ao longe. Não próximos. Ainda não. Mas suficientes para lembrar que o tempo não tinha parado por respeito ao que estava sendo dito ali dentro. Levantou-se e olhou pela fresta da porta. Luz nenhuma. Apenas o contorno da terra sob a lua. Ainda assim, sabia que havia mais gente na estrada antiga agora. Não para aquela noite, talvez, mas para as próximas. Voltou-se para o estranho e disse que quando o dia chegasse, não haveria mais abrigo. Não para ele. Não para ninguém. O estranho assentiu. Disse que não esperava outro destino. Disse apenas que aquela noite tinha sido suficiente para provar que ainda existiam lugares onde a escolha não era automática. O cowboy sentiu algo se acomodar dentro dele. Não era redenção. Não era perdão. Era responsabilidade. A forma mais pesada e menos confortável de todas. A certeza de que não bastava parar de pagar pelo silêncio. Seria preciso enfrentar o que já tinha sido comprado. Quando o céu começou a clarear de leve, sem cor definida, o estranho se levantou. O ferimento ainda doía, mas ele se movia como alguém que já tinha decidido continuar mesmo assim. Pegou o chapéu, ajustou de novo e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e disse que outros viriam. Não naquela noite. Não daquele jeito. Mas viriam. Porque o tipo de gente que lucra com ausência não aceita interrupção. O cowboy respondeu que estaria ali. O estranho observou o campo por um instante e então seguiu em direção à estrada antiga, sem olhar para trás. O cowboy permaneceu parado, sentindo o frio da manhã tocar a pele, consciente de que o que tinha acontecido não era um fim, mas um início mal escolhido, daqueles que cobram caro e por muito tempo. Quando o corpo foi finalmente retirado da frente do celeiro, não havia sensação de limpeza. Apenas a marca de que algo tinha sido assumido. E enquanto o sol subia devagar, o cowboy entendeu que a fazenda, o dinheiro e o nome que carregava agora exigiam mais do que silêncio para se manterem de pé. A porta tinha sido aberta, e o mundo do lado de fora já tinha percebido. O sol subiu devagar, como se não tivesse pressa de iluminar nada que merecesse ser visto com clareza. A fazenda acordou do mesmo jeito que sempre acordava, com o vento passando pelas cercas e os animais retomando movimentos simples, indiferentes ao que tinha acontecido durante a noite. Ainda assim, para o cowboy, tudo parecia deslocado, não diferente, deslocado. Como se as coisas estivessem no mesmo lugar, mas com outro significado. Ele caminhou pelo campo observando marcas que não estavam ali antes, pegadas quase apagadas. Um rastro curto onde o corpo tinha sido arrastado. Nada chamativo. Nada que alguém de fora notaria à primeira vista. Mas o cowboy sabia que a terra lembrava. Sempre lembrava. E que aqueles sinais não eram para visitantes ocasionais. Eram para quem sabia o que procurar. Parou diante do celeiro. A porta estava aberta agora, deixando o interior visível à luz da manhã. Não havia mais abrigo ali. Apenas espaço vazio, madeira antiga e o cheiro persistente da noite.
O cowboy ficou parado por um tempo maior do que precisava, como se esperasse que algo se manifestasse. Nada aconteceu. O mundo não ofereceu comentários. Voltou-se então para a casa e entrou. Sentou-se à mesa onde horas antes tinha esperado o tempo passar. O café ainda estava ali, frio demais para servir. Ele não o jogou fora. Bebeu mesmo assim. O gosto amargo parecia adequado. Pegou novamente os papéis na gaveta, espalhou alguns sobre a mesa e começou a olhar para eles como nunca tinha feito antes. Não como propriedade, não como expansão, mas como trilhas que levavam a lugares específicos, com gente específica pagando o preço. A estrada antiga era visível da janela. Durante anos, ele a tinha tratado como um detalhe geográfico, uma linha esquecida no terreno. Agora entendia que certas estradas não desaparecem. Apenas esperam. Esperam até que alguém esteja pronto para ver onde elas realmente levam. Ele sabia que outros homens viriam. Não naquele dia, talvez nem naquela semana, mas viriam. O tipo de gente que se alimenta de silêncio não aceita interrupções sem resposta. E pela primeira vez, o cowboy não pensou em contratar ninguém para resolver isso. Não pensou em distância. Não pensou em transferência de responsabilidade. Pensou apenas em permanecer. Quando o cavalo foi selado, ele não partiu. Ficou ali mesmo, observando o campo, como alguém que decide não fugir do lugar onde algo começou. Não havia heroísmo nisso. Apenas aceitação. Algumas dívidas não podem ser renegociadas, só podem ser pagas com presença. Antes de fechar a porta da casa, olhou mais uma vez para o celeiro aberto. Não havia mais ninguém ali. Ainda assim, a decisão permanecia. O cowboy milionário entendeu que riqueza nenhuma tinha sido suficiente para comprar absolvição, e que talvez nunca tivesse sido essa a intenção do mundo. Seguiu então pelo campo, não para longe, mas para dentro da própria terra, como quem finalmente entende que certas escolhas não pedem aplauso, pedem permanência. O dia avançava indiferente. A estrada continuava onde sempre estivera, e se alguém passasse por ali e perguntasse por que aquele homem tinha aberto o celeiro naquela noite, não encontraria resposta escrita em lugar nenhum. Apenas sinais sutis de que, às vezes, fechar a porta é mais fácil do que viver com o que entra. Algumas histórias não terminam quando o sol nasce. Elas apenas deixam de se esconder. Se essa história ficou com você mais tempo do que deveria, talvez seja porque todos nós já abrimos alguma porta, sabendo que não deveríamos. Se quiser continuar ouvindo histórias sobre escolhas difíceis, caminhos sem volta e o preço real das decisões, deixe seu like e se inscreva. E se em algum momento você se perguntou o que teria feito no lugar dele, deixe nos comentários.